às 20 horas, a gente está sempre por aqui. Terças e quintas são os 2 dias da semana em que a gente aparece aqui. A gente aparece aqui no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aparece também no YouTube, no nosso canal Oeste Goiano Notícias. Sempre trazendo convidados e, com os convidados, assuntos importantes sendo tratados. Nossos cumprimentos a esses quase 100 mil seguidores agora no OG Notícias. Cumprimentos a todos vocês do Instagram, vocês do YouTube. E vamos começar aqui um bate-papo interessante. Ele é meu amigo, eu convidei e ele aceitou vir aqui. E vir aqui para falar da vida pessoal dele, a vida profissional, empresarial e falar também de política, já que ele é o vice-prefeito de Iporá. Eu tenho aqui do meu lado o Léo Contador, o Leonardo Araújo. Léo, boas-vindas mais uma vez, satisfação te receber aqui nesse final de ano, um final de ano que pode ser reflexivo aqui para nós bater um papo. Valeu demais você ter vindo. Eu que agradeço, Aldecir, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, a gente bater nesse papo. Eu sempre falei para você, eu vou ser preocupado, né, sabendo, falei, não, Valdeci, deixa o papo natural, assim como sempre colocamos, né, eu gosto de sempre expor minha naturalidade de tudo que eu vivo. Isso aí a gente vai continuar. Obrigado, vocês que estão assistindo também, toda a população iporaense. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem verdadeiro. E o Léo é muito espontâneo, e é com essa espontaneidade dele que a gente vai começar aqui a fazer esse bate-papo. O Léo chega aqui acompanhado da Priscila, que é a esposa dele. Priscila, obrigado por você ter vindo aqui. O Léo chega aqui também acompanhado da Roseli Assis, a Rose, que faz a assessoria de marketing do Léo. Obrigado também, Rose, por você estar vindo aqui, profissional competente, também da área da comunicação. Léo, vamos começar o bate-papo aqui. Eu vou falar com o Léo aqui hoje, principalmente sobre política, porque foi no dia 6 de novembro, o Léo publicou um vídeo onde ele anunciava uma divergência com a prefeita Maísa Cunha. Prefeita Maísa é a titular do cargo, o Léo vice, e naquele dia 6 de novembro, o Léo anunciou um descontentamento dele, pontuou algumas questões. Nós vamos conversar com o Léo sobre isso aqui hoje, mas nós vamos deixar esse papo mais para o final da nossa entrevista. Eu vou começar aqui o bate-papo com o Leonardo Araújo, o Léo Contador, o vice-prefeito de Iporá, falando do lado, primeiramente, profissional dele. O Léo é contador. Ele é contador ali da JC Contabilidade, fica ali na Rua Catalão, um escritório bem tradicional de Iporá, até porque é um escritório que ele herdou do pai dele, o Júlio, que era contador aqui em Iporá. E vamos falar, Léo, de contabilidade da sua empresa. Eu quero te perguntar inicialmente como é que foi lá o 2025 no plano contábil e empresarial. Valdeci, da contabilidade, né, como todos os anos, é um ano bastante trabalhoso. Mas, assim, foi de muitas conquistas, graças a Deus. Eu, meu sócio, o Christian, né, que faz uma parceria já de 6 anos aí com a gente. Minha equipe, eu só tenho a agradecer a eles, né, pela paciência de me aturar, né, assim como, mas é uma equipe muito unida. Fizemos uma festa final de semana passado, muito bacana, muito agradável. Festa dos funcionários. Dos funcionários da equipe, né? Agradecer o 2025, foi muito positivo, na parte empresarial também, né, de crescimento. Isso aí é o que a gente prega de quando eu assumi o escritório. Hoje também a gente tem um escritório em Goiânia. Até meu filho trabalha nela, meu filho está formando na Federal. Em contabilidade? Em contabilidade, né? Então, essa coisa já está em 3 gerações, né, Léo? Exatamente. Porque o seu pai contador, você contador, agora o seu filho, neto do Júlio contador, aí já serão 3 gerações de contadores. E meu avô trabalhou, depois que eu saí para estudar em Goiânia... Qual dos avós? Meu avô Zico, pai do meu pai. Era office boy. Ele trabalhou sim, eu me lembro. Eu me lembro.
ele perdeu a mão, né, no triturador. Eu vou só contar a historinha dele aqui rapidinho. Se for, então, contar o Zico, viram 4 gerações. Exatamente. Trabalhou 20 anos no escritório. E não era porque era meu avô, não, mas era excelente profissional, assim, muito competente. Eu considerava ele como um pai também, né? Ele me ensinou muita coisa, vivência. Essa maturidade que a gente tem na vida, eu devo aos meus avós, que eu já trabalhei tanto com meu avô Julim e tanto com meu avô Zico. E os dois foram experiências fantásticas, além do meu pai, né, que herdei o escritório, assim como você falou. A gente deu um segmento e, graças a Deus, crescemos. Você trabalhou com os 2 avós, né, com o Zico e com o Júlio. Com você herdou contabilidade, essa vivência da contabilidade, e do outro a política. A política. Duas experiências positivas. Ô, Léo, você falava aí do seu escritório de contabilidade que tem em Goiânia também lá uma ação lá. Como é que é lá? Lá diferencia daqui? Como é que é isso? Lá, hoje, diferencia bastante. É até interessante falar sobre isso. Para empresários de Goiânia. Para empresários de Goiânia, mas da região aqui também. A gente atende, dependendo do segmento. Hoje, os funcionários mesmo quase todos home office. Aqui é mais presencial, né? O interior exige mais isso. Né? Hoje, lá a nossa equipe, lá, meu filho dá mais assistência física, ele fica mais por conta do escritório, mas também trabalha home office. Então, assim, é mais diversificado lá. Nós atendemos toda a região. Aqui em Iporá mesmo, a gente tem o escritório físico, mais de 20 funcionários, né, trabalham com a gente, mas como atende toda a região, de Iporá, do Oeste Goiano aqui, necessita os funcionários presencial, né? Lá em Goiânia não, é mais computador mesmo. Depois da pandemia, mudou bastante esse serviço nosso. E essa tendência do home office para serviços contábeis, Léo, vai acabar chegando também no interior? Vai chegar, com certeza, a tendência é essa, né? Assim, acredito eu que a reforma tributária pode ser que diminua gradativamente essa necessidade do contador. O contador é no computador mesmo, hoje. Essa necessidade, a instrução dele, né? É claro que as reuniões físicas, dependendo do tamanho da empresa, é bastante necessário para pôr essa energia que a gente precisa para ter um resultado final. Estamos entrevistando o Leonardo Araújo, o Léo Contador, vice-prefeito de Iporá, e, além disso, contador, empresário. Estamos aqui falando sobre diversos assuntos com eles, inclusive nós vamos falar também sobre política com o Léo daqui a pouco. E nós estamos numa transmissão que parte daqui do Oeste Goiano, daqui do nosso estúdio, da Avenida 15 de Novembro, 1771, e que chega aí até você. E essa transmissão que chega até você graças a apoios empresariais que temos aqui. Nós, nessa transmissão, temos apoio de Mais Delivery, que é um aplicativo prático para você baixar aí no seu celular, e através do Mais Delivery você pode comprar e receber em casa pizza, sanduíche, bebidas. Mais Delivery, baixe aí no seu celular. O Mais Delivery é muito prático, já que as principais empresas de alimentação e de bebidas de Iporá estão cadastradas no Mais Delivery. Daí basta pedir e receber em casa, inclusive agora com o desconto OG 15%. Essa transmissão conta com o apoio do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta fora de Iporá. O Laboratório Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Bioenge Soluções Ambientais está conosco nessa transmissão. A Bioenge é aquela empresa especializada em meio ambiente, e a empresa da Maiara e do Endel, 2 experts no assunto. Bioenge Soluções Ambientais trabalha com regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge tem o contato 649-9623-5621. O Baratão Shopping está sempre conosco aqui nas transmissões. É o maior, é o campeão de preços baixos, é aquele que atende você, inclusive, pelo WhatsApp. Quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, pode pedir pelo 649-8154-1495.
Nesse número você pede e recebe em casa. Recebe do Baratão Shopping as mercadorias, aquele que é o campeão de preços baixos. Eu continuo por aqui entrevistando o Léo Contador e ainda falando de contabilidade. Léo, o Ângelo Macedo, lá do Baratão, conversei com ele essa semana e ele me falou que está tendo aí muitas fake news a respeito de tributação. A rede social é muito útil, mas tem fake news, porque as pessoas querem postar e sem, às vezes, ter conhecimento. Na área da tributação, estão falando aí de muitas informações equivocadas aí, tributação que não existe, que está lá na rede social. Eu quero te perguntar, então, com base nisso, o que tem de real, o que mudou de real na tributação nesse ano que está terminando? Assim, tivemos a reforma tributária, vai ter um segmento, né? Vários impostos serão mudados, né? Acredito eu que a desinformação, alguns, vamos falar, humilhantes, né? Eu acho que bandidos mesmo aproveitam dessas situações, assim como várias outras. Manda e-mail com imposto para pagar, aproveita as datas de vencimento desses impostos, manda para o empresário. Muitos, talvez na inocência ou na correria do dia a dia que enfrentamos, acabam pagando isso e sofrendo consequências, que acaba caindo num golpe, literalmente. Paga o imposto e aí depois, para reaver isso aí... Em Porá teve exemplos assim? Teve, vários. Assim, clientes que mandam, eles mandam, perguntam, né? Eu duvidei desse e-mail aqui, que normalmente, hoje, os escritórios, eu estava até citando no começo da nossa entrevista aí, questão de trabalhar acesso à internet. Hoje, a maioria dos clientes recebe os impostos através da internet. Então, assim, é bom confirmar... De onde está vindo. De onde está vindo. Se vem do escritório ou não. Está acontecendo muito esses pagamentos indevidos. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje tem ladrão de todo tipo, né? Infelizmente. Desde o imposto, desde a mercadoria que você compra e você não recebe. Então, vários tipos. Então, e na contabilidade não é diferente. A gente tem que tomar sempre cuidado com essas situações. Então, o cuidado é esse. Então, não dar atenção ao imposto que chega por outras mãos que não a do contador. Da própria contabilidade. Tem que talvez o caso específico do Anjo pode ter sido outro, né? Porque todo dia é uma novidade, infelizmente, né, Valdeci? A gente tem que tomar as devidas atitudes, fazer os boletins de ocorrência sempre para não ocorrer mais e a polícia investigar. Muito bem, é o Leonardo Araújo, o Léo Contador. Ele está aqui sendo nosso entrevistado num bate-papo bem aberto para falar de vários assuntos. O Léo, além da contabilidade, é investidor. O Léo, eu quero que você fale dos seus investimentos na área imobiliária. Você é participante aí daquele empreendimento que visa o cemitério, né? Sim, privado. sim. Você tem também investimentos em imóveis de margem de rio, aonde é para espaço para recreação. Você investiu nisso, tem investido nisso. Fale para nós aí um panorama geral, como é que tem sido aí os seus investimentos? Valdeci, esse projeto do cemitério privado, né, foi um projeto nosso há 7 anos atrás, um Réveillon, numa roda de amigos. E de lá para cá viemos e fizemos vários planejamentos administrativos para que isso se tornasse realidade. Assim, as burocracias públicas acabam prejudicando o andamento disso. De lá para cá, foram várias chateações que a gente passou e desânimos, vamos falar dessa forma, que a gente até entristece, porque é umas travas burocráticas que não deixam o desenvolvimento não só nosso, né, empresário em si, que são... mas da cidade, no geral. Então, assim, a prefeitura ou seus gestores, eu não estou citando específico, mas tem que sempre forçar para tentar livrar essas amarras, que amarram tanto o empresário, para investir e ter esses investimentos concretizados na cidade. Então, assim, Iporá precisa desse desenvolvimento. Além, você fez 2 perguntas, eu tenho um investimento imobiliário,
lá em Montes Claros, né, lá no Registro Araguaia, onde Margens do Rio. Margens do Rio Araguaia, um loteamento bem particular mesmo. Eu vendi lotes para uma turma até de Porá, graças a Deus, é um sucesso lá, o empreendimento, né, um lugar muito bonito, onde eu considero lá a minha segunda casa, fui criado ali na região, com meu pai era fiscal. Seu pai já era frequentador de Beira de Rio. Do registro, ele trabalhava... Ele foi fiscal. Como um agente fazendário, e eu, nas minhas férias, toda vez eu ia com ele, e lá sempre a gente pescava, e ali eu criei um certo ambiente ali natural meu ali. Eu gosto de desenvolver ali pescaria e descanso, principalmente o descanso. Mas, assim, então, só continuando a respeito do cemitério, a gente está seguindo com isso. Confesso que eu já pensei em sair da sociedade várias vezes, porque fica parecendo que está... Eu, como político, né, hoje servidor público, aí, estou como vice-prefeito, mas fica parecendo que está sempre usando isso para travar mais o empreendimento, e não pode. Independentemente de ser gestor, ou vereador, ou qualquer servidor público, essas amarras têm que ser desamarradas. Por tudo, assim, no nosso município. Isso aí é uma luta que eu já lutava antes. Eu acho que, desde o antigo gestor, a gente sempre falava, por que está travado, né? Passa por um processo, vai para o outro, leva papel, faz pagamento de taxas, e taxas, e taxas, que não acaba nunca, e esse trem não desenrola. O que ainda impede, Léo, o cemitério privado em Porá? Eu sei que ele foi programado para fazer ali na saída para a Barra do Garças, não é isso? Ele tem um imóvel, vocês têm um imóvel lá para essa finalidade. Eu quero te perguntar assim, esses entraves são de ordem ambiental? Hoje parece que é uma necessidade de um CEP, que lá é zona rural, né? Aí como é uma empresa, e aí parece que tem que ter uma criação, tem que passar pela Câmara. Aí não estava. Agora tem que incorporar a perímetro urbano, talvez? Sim, tem que virar o perímetro urbano. Só que a gente acha ruim, Valdeci, porque a gente está 8 anos com essa luta. Então, depois disso, o que virá mais? Né? Sim. Mas, com certeza, aí, com a Maísa, inclusive, quando nós unimos essa força, a intenção nossa era tirar essas burocracias, né? E nem assim, nem na condição de vice-prefeito. Não, eu nunca quis usar. Inclusive, eu sempre falei isso para ela, né? Independentemente, eu quero fazer a coisa correta, né? Eu quero que a coisa desenrole da forma certa. E se tiver que exigir documento, que o documento seja obtido. Isso, mas todas as licenças ambientais, todos os estudos geológicos, teve uma trava lá dos vizinhos, isso aí foi usado politicamente na época que eu fui candidato a prefeito, do Ministério Público, e aí aquilo ali travou politicamente de uma maneira mais grotesca do mundo. Ficou aí travado 2, 3 anos para depois falar assim, não, está tudo legal. Então, assim, por que não faz as coisas mais ágil, né? E destrava o município para justamente ter investimento. É porque os vizinhos não querem cemitério. Eu acredito. Ou isso está pacificado hoje? Sempre eu deixei isso aí muito reservado, né? Estou expondo isso aí publicamente, até mesmo porque eu quero que isso aí destrava. Mesmo que eu não esteja na sociedade, mas destrava quem quer fazer esse tipo de investimento. Né? Na época, eu acho que os vizinhos... Tinha vizinho até que queria o empreendimento na terra deles. Mas depois que viu que ia para outra propriedade, aí começou, foi no Ministério Público, falando que era o uso do solo indevido, mas hoje o cemitério, é bom ressaltar isso, tem uma proteção. Eu acho que eu já comentei isso aí em outras lives, eu já comentei aqui sobre esse cemitério uma vez. Tem uma proteção, tem hoje os jazigos têm a impermeabilização do concreto para não contaminar nem um pouco o lençol, solo. Exatamente, nada. Então, assim, e tudo tem um descarte devido do material.
Então, assim, eu sou da parte... São 10 sócios. Cada sócio tem a sua responsabilidade técnica. Eu estava mais na parte administrativa e na parte contábil, né, que é meu ramo, o meu ramo. Mas aí, assim, um sócio é a parte de gerenciamento, um já tem esses estudos, tudo, a parte arquitetônica, de construção, cada um tinha uma responsabilidade. Então, assim, no dia que precisar, a gente fazer uma prestação de conta disso também, eu tenho certeza que todos são a favor. É isso aí, é o Léo Contador, ele sendo aqui o nosso entrevistado nesse bate-papo que aborda sobre questões dele no mundo profissional, empresarial, os investimentos. E, Léo, e ainda falando de investimento, com relação ao seu empreendimento lá nas margens do Rio Araguaia, ainda tem lotes para vender ou aquilo lá já foi superado? Valdeci, lá foi rápido, a primeira etapa foi toda vendida, né? Vai ter uma segunda etapa, mas pela essa correria política, né, e da vida nossa social também, profissional, eu acabei segurando essa segunda etapa. O momento do país estava passando por uma situação de crise econômica, eu não quis queimar a segunda etapa. Então, a primeira etapa foi muito bom. Os inquilinos lá são da minha família hoje, virou uma família do Araguaia lá mesmo. Então, assim, a gente só vai colocar essa segunda etapa na hora que a gente sentir confiança das pessoas que a gente for colocar lá. Mas vai ter. E essa são segunda... 15 lotes só. Nas proximidades do registro do Araguaia? São 12 quilômetros do registro. 12 quilômetros do registro do Araguaia. Então, vem aí mais um empreendimento lá nas margens do Rio Araguaia, empreendimento do Léo Contador, ele que empreende em imóveis e é empresário da área também de contabilidade. Ô, Léo, antes aí de a gente falar de outros assuntos, nós vamos entrar na parte política, eu quero te perguntar assim, excluindo a política, o ano 2025 para você foi bom? Excluindo a política, essa será um outro assunto. Então, foi excelente, assim, foi um ano de muito aprendizado, né? Tanto familiar, tanto profissional, né? Acredito eu que eu sempre considero eu como um eterno aprendiz. A gente está nesse processo de construção, né? A gente, por mais que você falou excluindo a política, mas até profissionalmente no escritório e tanto pessoalmente, a gente sempre está em construção. Eu não gosto de parar, não, Valdeci. Eu sinto que, quando eu estou parado, eu estou adoecendo. Eu gosto de estar acelerado. Você é inquieto. Eu estou me lembrando aqui também que você tem um investimento também, você fez um investimento também na área rural. Você tem uma propriedade rural. Eu tenho. É uma chácara. Hoje eu estou morando até nela, né? É nas proximidades da cidade. Lá na Jacuba, dentro do município de Porá. Gostando muito de morar lá, né? Mas uma experiência diferente. Bem diferente. E bem trabalhosa. Essa trabalha mesmo. É isso aí. Um papo aqui bem diversificado com o Leonardo Araújo, o Léo Contador. Nessa transmissão que chega até você. E a gente agradece aqui o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Essa transmissão tem apoios do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, maior, melhor. Ele tem 4 décadas servindo o Iporá e servindo a região. O Baratão é o campeão de preços baixos. Essa transmissão conta com a Bioenge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais. Atua em desembarques e planejamento ambiental, rural e empresarial. A Bioenge atua regionalmente, é a empresa da Maiara e do Endel, esses que são 2 experts de meio ambiente na região. E o contato da empresa é o 649-9623-5621. Temos conosco aqui na transmissão que chega até você o Laboratório Bioanálise, que atua em Iporá e faz coletas em cidades da região. Faz coletas em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. O Laboratório Bioanálise está com matriz no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. Temos conosco aqui o Mais Delivery. Esse aplicativo você precisa baixar aí no seu celular. Deu fome? Use o Mais Delivery para você receber em casa. Na comodidade do seu lar, você pode pedir e receber pizza, sanduíche, bebidas em Iporá. Agora está muito prático, porque as principais empresas da cidade do ramo de alimentação e de bebidas estão cadastradas no Mais Delivery. Daí é só pedir e receber em casa, inclusive agora com o desconto OG
15%. Nossa entrevista continua com o Léo Contador, falando sobre assuntos diversos. Léo, vamos falar agora de política. Léo, no dia 6 de novembro, o povo ficou impactado. Né? O povo de Porá foi impactado, porque naquele dia você soltou um vídeo onde você reclamava da gestão atual da Maísa Cunha, aquela com a qual você foi eleito na eleição do ano passado, que fez uma aliança bonita, forte e que resultou numa vitória esmagadora com mais de 50% dos votos. Mas naquele dia você desabafou. Eu quero inicialmente te perguntar o que te levou a isso? Valdeci, assim, foi muito ao longo do ano, né? Como você mesmo falou, dia 6 de novembro. Eu estava participando de reuniões, inclusive eu tive até aqui no programa, junto com a prefeita, eu até participei até um pouco tempo aqui, mas eu ressaltei que a gente estava unido, porque eu acreditava, acredito ainda, num potencial que Porá tem e que a gente pregou isso na campanha. De janeiro até outubro, eu participei de várias reuniões, eu cobrei alguns resultados que estavam saindo, e eu estava sendo muito cobrado na rua, na rede social, de amigos e meus eleitores. Cobrado com relação a quê? Alguns resultados que a administração pública estava deixando a desejar. Parece que uma bronca sua daquela ocasião foi atraso de servidores. Exatamente. Eu que vivo do comércio, inclusive no próprio vídeo eu expus isso, que o pilar de qualquer gestão é a folha de pagamento, colocar ela em dia. Então, assim, seria fundamental para a gente ter resultado na cidade. Por exemplo, a gente sabe que crises econômicas nacionais e estaduais prejudicam o comércio, mas jamais um gestor municipal pode prejudicar isso. Pelo contrário, ele tem que incentivar. Então, assim, algumas reuniões eu estava cobrando isso, pessoalmente. Cobrando nos bastidores. Nos bastidores. E publicamente você não cobrava. Não, de jeito nenhum. Nos bastidores. Exatamente. Insistindo nos bastidores. Exatamente. Às vezes só eu e ela. E o que é que ela dizia para você? Assim, no primeiro momento ela escutava. Eu acreditava que ela escutava, mas assim, depois talvez não dava a prioridade que deveria dar. Escutava e te dizia que agiria de acordo com o que você estava pedindo? Assim, sempre passava para a Secretaria de Finanças. Eu até participei ali, junto com o secretário, de alguns estudos para tentar melhorar isso, né? Só que eu vi que não estava dando a devida atenção para o problema. Para atualizar os pagamentos. Exatamente. E isso deveria ser de quem? Do gestor municipal, chefe do executivo. Então, assim, eu cobrei pessoalmente e avisei junto com os próprios secretários, reunião junto com o secretário. E eu falei que até outubro eu ficaria aguentando pressão e dando desculpa. Você avisou a prefeita? Avisei ela. De que avisei você ela ela toleraria até outubro? Até outubro essas situações. Isso não foi uma surpresa para ela, não? Não, nem uma hora. Inclusive, eu comecei a afastar no meio de outubro, já não quis participar de mais reuniões, que eu sabia que a gente ia ter uma situação catastrófica no final do ano. E eu fui... eu falei assim, não, já que não está funcionando pessoalmente, nem com o grupo, né, que foi formado da própria prefeita, né, os secretários, ela sempre quis que eu participasse, apesar que eu estava mais... Eu estava como um aprendiz. E aprendendo, escutando, vendo as situações. É claro que a gente tem noção de orçamento, receita, despesa, isso aí eu trabalho com isso, minha rotina. E pelo que você se informou da contabilidade da prefeitura, da parte financeira, se quisesse trazer os pagamentos em dias, seria possível? Com certeza. Isso aí não teria mais desculpa a partir do segundo semestre. A partir do segundo semestre? Do segundo semestre. Isso aí, pelo que a gente via. É claro que Porá estava carente de vários tipos de serviços.
E eu entendi essa situação. Tínhamos que atender várias situações, mas a prioridade deveria ser essa. Assim, é claro que eu vou respeitar isso. Eu não quero aqui ficar criticando o modo operacional dela. É dela. Ela é titular do cargo. Ela é titular do cargo. Eu não vou lá ficar mais. Algumas coisas a gente via que tinha que ser melhorado com urgência, porque senão ia virar uma situação crítica e eu ia estar participando disso, eu não queria. E eu sou contador, Valdeci, como profissional. Então, assim, eu ficar participando disso, naturalmente, eu viraria só político e tinha que aguentar isso de garganta para baixo. E isso aí, eu não fui eleito para essa situação. Se for para ser eleito, Léo, você é vice, você tem que ficar caladinho no seu cantinho. Não, eu prefiro sair da política. Então, eu pus esse posicionamento como uma crítica construtiva. Eu torno a falar isso. Mas que gerou esse rebuliço. Podia muito bem, como líder, me chamar, vamos conversar, põe uns pingos nos is. A gente já tinha feito isso uma vez. Só que, como ela quis adotar uma metodologia do jeito dela, respeitei, recuei, fiquei no meu canto e expus publicamente. Ô, Léo, o descontentamento seu de atraso com servidores, mas também com fornecedores. Com certeza. Aqui, eu acredito, inclusive, eu fiz um vídeo há poucos dias atrás, também colocando que as receitas do município no mês de novembro, dezembro e janeiro são potenciais, boas para resolver essa situação. Ontem mesmo, eu fiquei a par do pagamento do 13º de 2025. Ótimo, ótimo. Só que deveria ter sido pago dia 20, até o dia 20. Beleza, mas pagou algum pequeno atraso. Pequeno atraso, mas pelo menos buscou corrigir. Isso já é ponto positivo. Não estou aqui para criticar, jamais. A gente não pode, Valdeci, nós vivemos um período muito grande, politicamente, administrativamente, de resultados muito negativos, a gente não pode acontecer isso mais. Eu, pelo menos, como cidadão iporaense, eu estou cansado de ver essas situações. Então, assim, eu tenho certeza, e principalmente as pessoas que me cobravam, e alguns me cobravam de forma muito enérgica. Eu não coloquei o celular para ver a mesma patifaria que a gente via. Então, vocês não me colocaram e não vão ver. Eu ia te perguntar exatamente isso agora para você, Léo. Eu ia te perguntar agora como é que era essa abordagem do povo com você. Você é muito solto na cidade, acessível, né? As pessoas te acham fácil. Como é que era essa abordagem? Então, assim, a bronca de servidores também, a bronca de fornecedores, mas da população também, ou basicamente de servidores com salário atrasado? Assim, é no geral, Valdeci, tanto... Pessoas do povo que não tem nada a ver com que não é fornecedor e que não é servidor? Tanto fornecedores, tanto servidores, tanto a população no geral, que quer o resultado do serviço público, está vendo uma certa crítica e me alertando. Léo, toma cuidado com isso. E eu passei isso para o prefeito. Você ouviu muito disso? Ouvi muito, rede social, né? Hoje a gente tem acesso, tá certo. Eu podia muito, assim, Valdeci, eu não dou conta, eu acho que você me conhece há muitos anos, eu não dou conta de ser omisso nesse sentido. Eu podia muito bem ser um político comum aí, desses que a gente vê aí, minha esposa empregada, e eu caladinho. Não, claro que não vou fazer isso, não. A gente tem uma reputação aqui de anos aí, com o escritório, 30 anos, comemorou, e a gente, para a gente simplesmente chegar lá, no dia que a gente chegou num cargo público do executivo, simplesmente jogar isso na lata do lixo, de jeito nenhum. Então, assim, por isso que a gente resolveu manifestar essas situações, né, que eu não vou concordar, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Então, assim, vai continuar dessa forma. E a gente quer melhoria significativa. Eu topei ser vice para a gente ter essas melhorias significativas. Então, assim, a gente vai lutar para isso.
eu vou continuar no cargo de vice-prefeito, justamente para cobrar essas situações. Se não achar bom, fazer o quê? Né? É o Leonardo Araújo, o Léo Contador. Ele aqui falando agora abertamente sobre esse 2025, a convivência com a prefeita, a bronca dele com relação a atrasos em pagamentos de servidores e de fornecedores. Ô, Léo, agora teve quem me dissesse que o seu descontentamento teria vindo lá do dia 1º de janeiro, porque a Maísa nomeou muita gente e o grupo mais ligado a você pouco foi contemplado. Teve quem me dissesse isso, que você já não estaria satisfeito desde o dia 1º de janeiro, porque a Priscila ocupou um cargo importante, fez o papel dela, mas do seu grupo não teria havido muitos contemplados com cargos estratégicos. Ou você ficou satisfeito assim, ou isso também é um descontentamento que já vinha lá de trás? Valdeci, excelente oportunidade. Eu até agradeço a oportunidade até para explicar essas situações. Eu nunca cobrei nenhum serviço da Maísa. Cargos. Ela me ofereceu bastantes. Ah, tá. Então ficou do tamanho que você queria. Cargo não foi problema. Não, jamais. Eu queria, era serviço público. Eu quero esse serviço público de qualidade. Então, assim, eu queria o enxugamento da folha. Eu queria ao contrário. O enxugamento da folha, porque a gente teria mais capital. Você acha que ela nomeou demais? Com certeza. Assim, inchou demais a folha, ela fez o caminho inverso. Né? E todos os bons gestores que a gente tem conhecimento, a gente viu um caminho inverso. Talvez agora ainda tem chance de corrigir. Eu estou falando aqui... Está no 1º ano. Eu estou pedindo alguma coisa para mim? Você está vendo eu pedir alguma coisa para mim? Não. Então, assim, a gente ainda está em tempo para ser em boa hora. Ainda vamos entrar em ano eleitoral, vamos ter bastante recursos, tem jeito de fazer isso com sabedoria, com calma, as coisas vão ajeitar. Outra coisa, a Priscila foi nomeada, a Priscila participou ativamente da campanha, a Maísa se sentiu confortável em chamá-la para o cargo de secretária de Assistência Social. Eu nunca cobrei nenhum serviço da Maísa. Apresentei currículos, assim como todos apresentaram. Apresentei currículos assim, técnicos, que serviria para determinada área. Mas jamais cheguei aqui e falei, Maísa, não quero que você contrata esse fulano, ciclano. Jamais fiz isso. Deixou ela à vontade. Deixei ela à vontade, assim como, se fosse eu, ao contrário, queria essa liberdade de trabalho, para justamente a gente ver esses resultados. É claro, assim, eu vou deixar você continuar, mas assim, algumas situações na assistência social me deixou bastante contrariado. Eu tenho dados, né, do sucateamento que foi feito na assistência social, e eu fiquei bastante incomodado e falei isso para ela. No cargo da Priscila. Exatamente. Não estava a contento para você. Então, fique à vontade agora para falar as questões que lá não estavam bem na assistência social. As coisas não estavam acontecendo. Assim, travava bastante situações de serviço. E eu não estava, para ser sincero, às vezes eu não estava entendendo se aquilo ali era para ou me desmotivar, ou desmotivar ela, ou o que estava acontecendo realmente ali, ou um sucateamento meu político. Então, assim, eu queria entender, e eu procurei ela. Ela falou que não, mas, assim, depois, isso aí foi no mês de maio. Essa reclamação que eu fiz. Primeiro semestre ainda. Primeiro semestre. Eu relatei alguma insatisfação e queria entender o que estava acontecendo, porque eu estava sendo tratado igual um adversário. A secretaria da Priscila não estava deslanchando como você imaginou. Não, eu entendia também a questão orçamentária, né, que a gente estava passando por uma situação, mas a assistência social tem várias verbas específicas que poderia ser aplicada. Que poderia ser destravadas, né? Mas isso não aconteceu. Isso também não é só por causa disso. A minha crítica principal é justamente da folha de pagamento, algumas coisas que ficam travadas por burocracias, por politicagem, que a gente não pode ter mais. E Porá não aceita mais esse tipo de situação. Ô, Léo, mas tem coisas boas na gestão?
Com certeza. Assim, eu não posso ficar... Fale um pouco das coisas boas. Assim, uma das coisas que eu gosto do jeito da prefeita é que ela prima pela qualidade, ela sempre busca a qualidade. É claro que, pelo meu jeito mais prudente financeiramente, eu gosto de trabalhar mais com pé no chão, com reserva de caixa, para a gente ter essa qualidade mais na frente, mais concreta. E esse serviço tenha um planejamento a longo prazo. Então, assim, é claro que, do jeito que está, a gente está endividando mais a prefeitura. Né? Igual eu falei, fornecedores de 10 meses atrasados. Né? Assim, março, alguns me reclamaram, semana passada, né? Que tem desse mandato de março sem receber. Não pode acontecer. Então, isso aí é um trem que a gente dá para corrigir. Esse de março é de contrato? Não. Fornecedor. A fornecedor que vendeu em março. Exatamente. E agora, até dezembro, ainda não recebeu. Assim, dentro do que eu penso administrativamente, Valdeci, acredito eu que nenhum lugar prospera com endividamento. Nenhum lugar no planeta. Então, assim, a gente tem que ter uma reserva de caixa. Eu sei que a gente pegou aí uma situação crítica aí de quase 100 milhões de reais de dívida, né? Só que a gente tinha que fazer um planejamento para pagamento dessa dívida, parcelando o que desse e entrando em acordo com o que pudesse. Mas, assim, e evitasse o máximo de ajuizamento, que essa dívida, em vez de diminuir, ela faz aumentar. E se a gente fizesse acordos com esses prestadores de serviço, com esses fornecedores, que são muitos que ficaram sem receber da gestão passada, a gente teria um resultado a médio prazo. Olha, um contador ele tem o perfil profissional ideal para uma gestão pública? Com certeza, isso é notório. Aonde que eu tenho conhecimento de contador na administração pública, o resultado de sucesso é garantido. Ô, Léo, mas aqui a Maísa é a prefeita, será a prefeita por 4 anos, ainda restam 3 anos. Eu quero agora te colocar diante de uma situação. Ela tem lá as dificuldades dela, até a inexperiência, está ajustando lá no cargo. Eu quero te perguntar assim, à medida que o tempo passa, ela certamente vai lá ajustando, vai melhorando e vai corrigindo isso que você pontuou aqui como coisa grave e coisa errada. Na medida que ela acertar, Léo, você reaproxima da prefeita ou a decisão de rompimento sua é uma coisa definitiva? Valdeci, assim, pelo que aconteceu, né, assim, para acontecer uma reconciliação tem que ser muito difícil, com toda sinceridade do mundo. Eu vivi algumas situações aqui que, talvez, na minha particularidade, eu não aceitaria. A minha vivência, os meus amigos me conhecem, a minha rotina de vida, eu não aceito. Tratamento com o povo, algumas coisas assim, que eu sou muito rigoroso com isso. Assim, na minha vivência de vida, eu imaginava outras situações, e provavelmente eu não aceitaria. O rompimento é definitivo? É definitivo, assim. Mas o futuro a Deus pertence. Eu não quero ficar também com esse revanchismo. Eu resolvi afastar lá do gabinete para justamente eu não ficar magoado com algumas situações que estavam acontecendo e eu ficar como ela ficou como vice-prefeita. Talvez, assim, distanciada, né, da gestão e ficou bastante ferida. Eu não quero isso para mim. Eu quero fazer, no dia que Deus me der a oportunidade de assumir uma cadeira dessa, eu fazer o máximo sem esse perfil de polarização, né, esse revanchismo, essa perseguição, esse ódio de um adversário. Isso aí eu não quero para mim, não.
Então, assim, eu quero fazer uma administração técnica, né, sadia, com outro tipo de perfil. E por isso eu resolvi afastar. Ô, Léo, e você e Maísa não estão conversando mais? Não, desde a metade de outubro, só nesses eventos públicos, eu cumprimento, sempre vou fazer isso, né? Não tenho essas situações de não cumprimentar, isso aí eu não faço, não. Não é nada pessoal, é a questão administrativa. Se quiser política. conversar comigo, também será bem-vindo, não vai ter essa questão aí, essa politicagem aí que o pessoal cria, uma brigaiada. Eu não quero isso para mim. Eu quero fazer igual eu sou na minha vida profissional. Assim, tirar essa brigaiada política. É claro que algumas situações nós temos que ser sempre duros. Isso aí eu concordo também, se ela foi ou algumas situações. A gente tem que ser duro para a coisa acontecer. Isso aí vai acontecer também comigo. E certamente o Léo Contador também não vai fazer aliança com coisa do passado, com quem esteve aí 12 anos no poder e que levou a Iporá a ter esse endividamento de mais de 100 milhões. Essas alianças também não. Não, isso aí também não vai acontecer. A gente tem uma característica diferente assim para a gestão pública. É claro que no meio político surge tanto boato, né? Surge tanta conversa. O Léo está aproximando de fulano, está aproximando do ciclano, né? Quer derrubar mais. Não quero fazer isso, não, gente. Eu quero que Iporá dê certo. Eu não quero mais. A gente não pode aceitar, igual eu falo. A gente, como cidadão iporaense, a gente não pode aceitar que Iporá dá errado mais. Ponto final. E o Léo Contador para o futuro na política iporaense. Ano que vem, Léo, é ano de eleição, tem eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. O Léo vai atuar partidariamente com os seus candidatos? Com certeza, Valdeci. A gente, hoje, há 4 anos atrás, né, vou falar o sentimento nosso. Eu tinha uma certa dificuldade. Eu tinha muita vergonha, né, de talvez andar junto com os políticos, né? Eu vi alguns reclamando, mas hoje eu quero as pessoas que acreditaram em mim aí nesse projeto político, eu quero abraçá-los também, né? O caso da Magra Monfato, quero agradecê-la aqui no Oeste Goiano. Na hora que ela tiver a oportunidade de vir aqui, vai ser uma boa. Ela trouxe R$398 mil, R$400 mil para o Morro do Macaco. Vai ser uma obra que a gente vai estar cobrando aí, é uma obra específica, né? Mandou R$700 mil para a saúde, foi emenda PIX, né? A prefeita pôde gastar da forma que quisesse, né? Assim, e foram 4 pontos também que virão aí ao longo do mandato, R$500 mil de um complemento do recapeamento asfalto do bairro Mato Grosso, que também foi positivo, tanto que a gente precisa, né? Então, ela deu devida assistência. Ô, Léo, aquela cogitação do candidato a deputado estadual, Léo, para disputar a vaga na Assembleia, isso está descartado? Valdeci, não está descartado. Assim, a gente, pelo movimento político e pela própria Magra, o partido, o PRD, eles querem que eu seja candidato, né, a deputado estadual. Naturalmente, depende de várias alianças, alguns movimentos da nossa região para que encaixe isso. Eu quero fazer isso com o pé no chão. Atualmente, eu posso ser considerado como pré-candidato a deputado estadual. Mas, assim, a decisão vai ser tomada mais na frente, com um pé no chão, com o partido, com os próprios deputados que ajudam a gente, que são parceiros, o próprio Paulo César Martins, o Thales Barreto mandou um recurso aí de R$500 mil, ainda não chegou, está no planejamento aí para onde viria, né? Esses recursos, quando é destinado, dependendo do deputado, depende também da avaliação da prefeita. Acredito eu que ela jamais pode deixar de recebê-lo, né? Mas, assim, esses estudos vão ser feitos juntamente com esses deputados. Eu quero deixar as coisas bem transparentes com eles também. Na hora, se eu tomar uma decisão dessa, assim, vai ser com bastante pé no chão. É isso aí.
É o Léo Contador, o Leonardo Araújo. Senta aqui o nosso entrevistado, um bate-papo que já foram 50 minutos. Léo, foi muito bom te ouvir. Foi muito bom te ouvir, mas a gente vai caminhar para o final. Mas nesse final eu quero te deixar à vontade aí. Nós estamos no fim de ano, Léo. Você falar aí de Natal, de 2026, sua mensagem aí para o nosso povo de Iporá e da região. Eu quero agradecer à população iporaense pelo ano 2025, foi espetacular. Quero agradecer a toda a equipe do JC Contabilidade, a equipe da Prefeitura Municipal por ter participado, né, os secretários são todos muito parceiros, eu gosto muito de todos, sem exceção. Eu quero deixar claro isso aqui, Valdeci. A gente teve uma divergência com a prefeita, que é natural, mas, assim, com os secretários, sempre foram muito solícitos comigo, até hoje, onde eu encontro, eu tenho o máximo de estima possível por eles, os funcionários, né, a equipe de profissional. A gente, na minha vida privada, eu sempre busquei isso, né, esse bom atendimento, tanto do meu cliente, tanto do cidadão no geral. E no mais, assim, eu quero só agradecer pelo 2025, desejar um Feliz Natal, excelentes festas para todas as famílias iporaenses. Muito obrigado, Valdeci, muito obrigado, Hélio, muito obrigado, Rose, muito obrigado, minha loura, que agora está dedicada ao marido dela, e por isso está aqui comigo, né? E, assim, a gente vai buscar sempre um Iporá melhor, isso que eu quero. Eu não quero que o pessoal pense nesse tipo de vaidade, fez isso para ser candidato a deputado, não. Eu quero que a coisa aconteça, se não for comigo, seja com outro. Eu sempre quero valorizar outras lideranças que surgir do Iporá, eu quero pegar na mão, se possível, e levantar. Eu vou torcer para novas lideranças que tenham esse mesmo pensamento, para um Iporá melhor. Isso aí a gente quer, isso para Iporá. Beleza? Valeu demais, Léo, a sua entrevista foi histórica aqui, hein? Foi histórica, muito bom te ouvir. E a gente vai convidar a Maísa também para vir aqui no início de 2026, conversar com ela, ouvir dela também, tudo que ela tem para dizer sobre o ano que passou, os projetos dela, a argumentação dela, sobre tudo isso que a gente está dizendo aqui. Léo, valeu demais. Obrigado. Léo, a gente termina aqui sempre com presentinhos para quem aqui vem, tá? E aqui nós temos aqui presentes para você. Vamos aqui te entregar nesse momento aqui. É uma agenda para o 2026. Muito obrigado. Agenda personalizada para você. E aqui eu acho que é um kit churrasco, viu, Léo? Acho que é um kit churrasco. Minha equipe preparou para você, de fato. Rapaz, é um kit churrasco personalizado. Leonardo Araújo, obrigado. Personalizado também. Presente para ele, é sempre assim, o nosso entrevistado leva presente. Valeu demais, Léo, muito bom. Bom demais. Obrigado, Léo, por ter vindo, acompanhado da Priscila, a Roseli Assis, a Rose aqui também. Gratidão a todos. A gente encerra aqui o nosso bate-papo dessa terça-feira. Terças e quintas são os 2 dias da semana de entrevistas. Mas quinta vai ser Natal, nós não teremos entrevista. A gente volta na terça, e terça a gente vai fazer aqui uma retrospectiva do ano. Quem vai sentar aqui comigo para bater um papo, fazer retrospectiva, vai ser o meu amigo, colega comunicador Pedro Cláudio. Até lá, um abraço a todos.